O símbolo é uma analogia. Ele substitui ou sugere algo. E assim, vale ressaltar que somos inundados de diversos símbolos todos os dias. A presença deles diariamente nos levou a um hábito de não perceber que ele é algo abstrato. Um exemplo, o leão, que representa a coragem. O verde, um sinal que significa siga, ou as placas de não fume ou não estacione. Porém, esses símbolos são diferentes dos símbolos bíblicos. Na Bíblia, nós podemos analisar que objetos, animais e elementos são inspirados na vida diária com o propósito de revelar a verdade eterna. O rito do batismo e da própria ceia representa a entrega do cristão aos princípios de Cristo. Ou o Espírito Santo, que é incorpóreo e intangível. Esses símbolos facilitam a nossa compreensão sobre ele. Nesta série, veremos os símbolos proféticos mais observados na Bíblia para se referir ao Espírito Santo, como o vinho, a pomba, o fogo, o vento, o óleo, o selo, o chofar. Acompanhe essa série e venha caminhar conosco nas celebrações da manhã e à noite. Segunda Igreja Batista em Gramacho, uma igreja acolhedora, uma família para pertencer. Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos caminhando pela série sobre o Espírito Santo, e se você perdeu alguma das mensagens, você que está presencial e quem está online, você pode ir no portal da nossa igreja. Nós estamos lá com todas as mensagens. Falamos sobre o Espírito Santo na figura da pomba, no batismo de Jesus, falando sobre mansidão, fruto do Espírito. Falamos sobre a questão, hoje pela manhã falamos sobre o fogo, a questão de purificação, era usada tanto no tabernáculo como também no incenso. Falamos sobre o vinho, que era um objeto, né, um líquido muito procurado pelas nações em busca de alegria. E nós encontramos a alegria como fruto do Espírito Santo, o qual o Senhor nos orienta. Não vos embriagueis com vinho, o qual leva à promiscuidade, mas enchei-vos do Espírito. E nós estamos caminhando nesses estudos, nessas mensagens, para criar em nossa igreja um ambiente principalmente de intimidade com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo de Deus, ele é real no nosso meio. A Bíblia vai nos falar que Jesus Cristo, ao subir os céus, ele disse: não vos deixarei órfãos, vou enviar o Consolador. E ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte da terceira pessoa da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo também é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É também o Espírito Santo que distribuiu entre nós os dons para a edificação do corpo, da igreja, conforme Paulo nos orienta. Então, tudo que está relacionado à vida da igreja, à existência da igreja, nós dependemos do Espírito Santo, que é o próprio Deus no meio de nós. E se nós fôssemos perguntar aqui, essa reunião ao qual estamos presentes, cultuando fisicamente, mas nós entendemos pela fé que os anjos do Senhor estão nesse lugar. Entendemos pela fé que a presença do Espírito Santo está no nosso meio, porque Ele habita no meio dos louvores. E também ele, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ele se faria presente. Então, quando nós estamos no culto público, nós não estamos apenas fisicamente olhando o meu irmão, olhando o pastor, o irmão. A presença espiritual, a presença do mundo espiritual também está à nossa volta. Então, precisamos entender cada dia mais nesse tempo que vivemos, que precisamos estar cada dia mais próximos do Espírito Santo, buscando a presença do Espírito Santo e entendendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a vida desta igreja e sobre a vida de cada um de nós. Hoje eu quero falar sobre o vento. Falei pela manhã sobre o fogo e agora nós vamos falar sobre o vento. Ainda temos mais 3 mensagens. Domingo que vem nós vamos falar sobre o óleo, vamos falar sobre o selo e vamos falar sobre o chofar. No terceiro domingo, no próximo, sem ser esse domingo agora, o outro. Então fique atento e esteja próximo, mas no próximo domingo falaremos sobre o óleo pela manhã e o selo falaremos à noite. Hoje eu quero falar sobre o vento. Convido você a abrir Atos capítulo 2, do versículos de 1 a 4. Atos capítulo 2, do versículos de 1 a 4. Assim nos diz a palavra de Deus: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu
toda a casa. Repetindo, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Esse é o momento no qual Jesus ordena ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Jesus capacitou os seus discípulos, treinou, mas não deixou com que eles fossem exatamente sem nenhum tipo de orientação ou preparo. Ele diz, ficar em Jerusalém até do alto seja revestido do poder. Assim que o Espírito Santo de Deus se faz presente no meio dessa reunião, nós vemos aqui, como diz o texto, falando em várias línguas, e nós entendemos que o local onde eles estavam, em Jerusalém, era um local portuário, era um local onde havia a presença de muitos estrangeiros, era um local onde havia comércio, e pessoas de várias nações, de várias línguas se reuniam exatamente nesse lugar. E é por isso que o texto vai dizer mais profundamente, é que eles ouviam a mensagem na sua própria língua. Ou seja, a mensagem estava sendo proferida, e houve muitas conversões nesse dia, o início das conversões, através da igreja primitiva, o qual aquelas pessoas de povos e nações ouviram a mensagem e se converteram, mas ouviram a pregação na sua própria língua. O que nós precisamos entender é que, além do fogo relatado nessa cena, nisso que nós acabamos de ler, há a presença do vento. Sabemos que a Bíblia ela revela muitas metáforas, símbolos, como nós já falamos, tipos, parábolas, alegorias, para trazer a mensagem das revelações divinas para nós. Por isso que Jesus usou muitas parábolas para ensinar aquelas pessoas que ali estavam sobre as questões divinas. Quem aqui nunca ouviu sobre o semeador que saiu a semear? Levando em si aquele que prega a palavra, ensina a palavra, e a semente caiu nas pedras e morreram, e caiu em outros lugares e ela não frutificou, mas caiu em terra fértil. Ali era uma forma de orientar a pregação da palavra, que pregamos, e a mensagem que é a semente chega em todos os corações. Algumas germinam, os outros não. E a Bíblia ela é cheia dessas figuras, dessas parábolas. Então, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós encontramos o Espírito Santo, como já falamos, no dia do batismo de Jesus, como a pomba desce sobre ele. E uma voz do céu diz, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Nós encontramos, por exemplo, a questão do vinho, que é a própria simbologia da ceia do Senhor, em que há o vinho que simboliza o seu sangue e o pão que simboliza o seu sacrifício. São dois símbolos que nós temos acesso, mas existe um significado eterno. Por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Não dizendo que eles se transformam em sangue ou carne, mas que simbolizam, é apenas algo simbólico. O pão, o corpo, o cálice, que é o sangue, seria o suco, que nós assim participamos da ceia do Senhor, como fizemos pela manhã. Mas para nós podermos caminhar um pouco mais, entendermos um pouco mais essa visão, o vento possui algumas atribuições nas Escrituras. Quando nós falamos sobre vento, ele pode estar atribuído à vida humana. A Bíblia diz que Deus soprou o vento nas narinas, e ali houve vida. Nós podemos encontrar o vento também na própria existência humana. Por exemplo, na própria existência humana e na própria existência de Deus. Por exemplo, você não vê Deus, mas você sente a sua presença, você crê. Assim é o vento. Ninguém consegue ver o vento, ninguém consegue tocar no vento, mas você sente o vento bater no seu rosto. Você consegue ver o vento através das suas ações. Por exemplo, o topo de uma árvore balançar. Você vê que o vento está batendo. Você não vê o vento, você vê as manifestações do vento. E assim o vento também é usado para a existência de Deus. Nós não conseguimos ver a Deus, mas nós vemos a sua glória. A Bíblia diz que o firmamento anuncia as obras do Senhor. Então, toda a natureza, todo o universo, todas as galáxias, o planeta manifesta o quê? A sabedoria e a grandeza de Deus. É como um espelho. Então, o vento também ele é usado para trazer uma visão de Deus. Nós não tocamos, nós não vemos, mas sentimos o seu refrigério. Nós podemos observar, principalmente quando há alguma tempestade, algum furacão e que destrói cidades inteiras, nós podemos ver a sua fúria, podemos ver a ira que o vento produz.
Então o vento ele tem vários significados nas escrituras sagradas, mas nós temos 3 dimensões que eu preciso falar com vocês, serei breve, em que o vento traz para nós o entendimento. Primeiro, a dimensão da humanidade. Quando nós observamos o texto de Gênesis capítulo 2, 7 diz: então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, 7. No hebraico nós vemos ruar como vento, na forma grega pneuma, né? Espírito também no sentido de vento. Isso vai trazer as informações para nós sobre brisa, sobre fôlego, sobre ar. Deus formou o homem do pó da terra e soprou o vento, o seu espírito, soprou em suas narinas o fôlego de vida. Quando nós olhamos o Espírito Santo como um vento, é aquele que traz para nós vida. Se nós pensarmos um pouco sobre o distanciamento entre Deus e o homem foi separado no jardim do Éden devido ao seu pecado, e durante todo esse tempo no Velho Testamento, Deus tenta fazer uma aliança com o homem, mandou as leis, mandou os profetas, a Noé com a sua arca. Em todos esses meios, o homem se manteve pecador e afastado de Deus. Então no Novo Testamento diz o texto que o verbo se fez carne, o próprio Cristo desce, é gerado no ventre de uma mulher, se torna homem, morre pelos nossos pecados, traz uma mensagem de paz, e ele então é crucificado. 3 dias depois ele ressuscita e envia quem? Envia o Espírito Santo, o sopro de vida, a aliança de Deus, o qual iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então quando nós olhamos a questão do vento, nós vemos uma dimensão humana, uma dimensão em que nós estávamos longe, mas o seu Espírito nos trouxe para perto, o qual, como diz Paulo, as escamas caíram dos nossos olhos, e podemos então olhar a sua mensagem, olhar os seus ensinamentos, a sua glória, e termos então uma intimidade com Ele. Então o Espírito Santo, como a figura do vento, ele tem uma dimensão de humanidade. Ele é o Consolador que está no meio da igreja, é Ele que distribui os dons no meio da igreja, é Ele que capacita para estarmos aqui. Se olharmos a nossa forma humana, pecadora e miserável que somos, nós não teríamos condições de estar na casa de Deus. Mas o Seu Espírito, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos dá essa oportunidade. E Ele nos dá dons, para quê? Para a edificação da igreja. Então o Espírito Santo traz vida na igreja. O Espírito Santo é o sopro de Deus sobre a igreja. O Espírito Santo é o sopro de Deus sobre a nossa própria vida, porque eu acredito que todos aqui já tiveram a lembrança do dia que você se converteu. Não sei qual foi o momento ou foi o estado, mas é claro que a mensagem chegou ao seu coração, à sua mente, mas algo aconteceu dentro de você, o qual você se colocou de pé, levantou a sua mão, não sei o que você fez. Mas o que nós podemos ver é que esse Espírito Santo fez com que as escamas caíssem dos nossos olhos e trouxe novamente um entendimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse Espírito que produz vida, esse Espírito que se manifesta no meio da igreja, dentro de nós, porque também somos templo, vai dizer que ele produz em nós o quê? Frutos: amor, gozo, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E aí nós vamos entrar no segundo ponto, porque essa dimensão humana, o qual o Espírito soprou no homem e o Espírito sopra na vida da igreja para trazer vida, para trazer novamente as manifestações de Deus no meio de nós, porque estávamos perdidos, esquecidos nos nossos pecados, mas Ele resolveu nos amar, resolveu nos resgatar. Esse Espírito agora ele vai trazer uma dimensão também espiritual. Se olharmos, por exemplo, Ezequiel capítulo 37, 7, todos aqui conhecem o vento que sopra no vale de ossos secos, o qual o profeta precisa manifestar, e quando o vento vem, junta-se osso com osso, carne com carne, e a vida naquele ambiente, porque o sopro de Deus trouxe nova esperança, houve uma conexão espiritual. E quando nós olhamos o Espírito Santo como um vento, é o que nós precisamos, um refrigério para a nossa alma. Se nós não tivermos, amados irmãos, uma conexão com o Espírito, as nossas orações são vazias, as nossas orações são secas. O nosso louvor é apenas um abrir e fechar de lábios. Se nós não tivermos essa vida dentro de nós, esse Espírito que traz dentro de nós alegria, mesmo diante da tribulação e do sofrimento, está lá o cristão vivendo
um dos momentos mais difíceis da sua vida, mas ele consegue passar por aquele momento adorando, servindo, cantando. Ele vai para o tratamento médico, ele vai louvando a Deus. Ele está vivendo uma crise dentro da sua casa, mas ele confia que Deus pode restaurar o seu filho, pode restaurar o seu marido, pode restaurar a sua casa. Ele olha a sua empresa e de repente por um momento há uma crise acontecendo, ele está quase perdendo tudo, mas o seu coração continua vivo, continua alegre, a sua oração ela é presente. E quanto testemunho nós temos de pessoas assim no nosso meio? E o que é isso? É o sopro de Deus trazendo vida dentro de nós, é o sopro do Espírito Santo trazendo esperança ao nosso coração. Então essa dimensão humana de salvação e de graça também é uma dimensão espiritual, porque sem o Espírito na nossa vida, sem o Espírito Santo na vida da igreja, seremos como gravetos sem sentido, sem valor, estaríamos secos e mortos, e precisamos então que esse Espírito venha e traga um renovo ao nosso coração. E o que nós estamos aprendendo com a pomba, aprendendo com o fogo, aprendendo hoje com o vento e aprendemos com o vinho, é que esse Espírito precisa trazer vida dentro de nós. Nós não podemos ser apenas crentes nominais, crentes batistas, batizados com um diploma do dia que você se batizou e vivermos uma vida seca, uma vida sem refrigério, sem esperança. Nós precisamos ter essa aliança e ter esse envolvimento com o Espírito. A tradição joanina, ela reconhece a unção de Deus através de Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo. E darei poder, e a Bíblia diz que é dinamis, é dinamite, e se nós tivéssemos fé, faríamos obras ainda maiores do que Ele. Então esse poder do Espírito veio sobre a vida da igreja para produzir em nós o que? Vida, produzir em nós alegria, e é por isso que o nosso culto não pode ser um culto morto. É por isso que é necessário dentro da igreja estarmos sempre em oração e clamando ao Senhor para que os milagres aconteçam, para que o Espírito Santo tenha a liberdade no nosso meio de manifestar a sua boa vontade, em que se houver a sua manifestação, haverá cura, haverá libertação, haverá milagres acontecendo, porque o seu sopro traz vida àquilo que está morto. A esperança que foi perdida é resgatada. Aquele que perdeu, talvez desacreditado pela sociedade, desacreditado pelo mundo e talvez rejeitado, é o momento em que o Espírito sopra e junta osso com osso, carne com carne e traz vida àquilo que parecia ser um vale de ossos secos. E é por isso que nós pregamos esse Evangelho todos os domingos e anunciamos a boa vontade de Deus, porque nós cremos que para Deus não há causa perdida. Ele pode soprar o vento e uma situação mudar, a vida de alguém mudar, largar as drogas, largar o vício, largar o pecado, porque quando o vento sopra, produz vida, produz esperança. O Espírito Santo, ele remete àquilo que produz vida, é a presença de Deus. Então essa espiritualidade, ela precisa existir no meio de nós. Então é por isso que quando chega alguém, pastor, esse irmão está doente, qual é o caso dele? É um caso grave, é um último estado. Nós nos curvamos e oramos a Deus, porque cremos que há poder da oração, há poder do Espírito Santo de Deus, em que o milagre pode acontecer. Nós não temos esse costume de fazer isso, e nem motivamos, mas uma vez um senhor chegou aqui, trouxe a sua carteira de trabalho, e ele falou, pastor, eu preciso que o senhor ore pela minha carteira. E eu disse para ele, amigo, eu vou orar, mas eu não vou orar pela carteira, eu vou orar por você. Porque se eu estiver orando pela carteira, eu estou orando apenas pelo papel, mas eu preciso orar pela sua vida, porque eu sei que se o Espírito Santo soprar no seu coração, milagres já vão acontecer hoje. Não vai ser amanhã, segunda-feira, não. O milagre começa hoje, porque quando o vento sopra, milagres acontecem no meio de nós. E aí nós reunimos, nós oramos juntos, ele saiu daqui feliz da vida, não vi mais. Não tive mais contato com ele, mas eu espero que ele tenha recebido essa palavra, espero que ele esteja bem onde ele está agora, não sei se ainda está por aí, mas o que eu posso dizer é que se o Espírito sopra, milagres acontecem, e essa espiritualidade é que nós precisamos carregar no nosso coração. No dia da luta, no dia da prova, no dia das portas fechadas, no dia que a doença chegar, no dia que as dificuldades chegar, nós precisamos orar a Deus e pedir, Senhor, manda um vento impetuoso e espalha tudo isso, a confusão, para a honra e glória do nosso Deus. E Deus é Deus de milagre, irmão. Ele pode fazer isso na sua casa, Ele pode fazer isso na sua vida. E terceiro, nós aprendemos com o Espírito Santo como vento, ele é uma dimensão de destino. E diz o texto, e com isso soprou sobre eles e disse,
recebam o Espírito Santo. João capítulo 20, 22. Fica claro nessa atitude de Jesus que o Espírito Santo seria vital para o ministério dos seus discípulos. É claro que os discípulos não poderiam sair com o seu próprio conhecimento. É claro que os discípulos não poderiam sair com a sua própria experiência. Era necessário que eles fossem revestidos do poder, que eles fossem revestidos da influência do Espírito Santo. E aí Jesus diz, recebam então o Espírito Santo. Atos 1:8 diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dimensão de destino. O Espírito Santo, amados irmãos, está no meio da igreja com um propósito, a edificação do corpo. Há muitos que tentam manipular o Espírito Santo, alguns até fazem shows para chamar a atenção, usam o Espírito Santo para um bem próprio, quase um empreendimento particular, mas esquece que o Espírito Santo ele tem um destino. E recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E diz o texto, e serão minhas testemunhas. O que nos traz aqui nessa noite, amados irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Você colocou a sua roupa, você pegou o seu carro, você veio de Uber, veio a pé, não sei como você veio, mas quem trouxe você aqui foi o Espírito Santo de Deus. Porque não há nenhum outro objetivo a estarmos juntos. Não existe outro porquê de estarmos aqui, a não ser receber essa graça, essa misericórdia de estarmos adorando a um Deus que está vivo. Ele ressuscitou o terceiro dia, e Ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Esse Deus que está presente conosco. E esse Espírito que toca, que transforma, como um vento que dissipa, que muda as coisas de lugar, nós somos como um barco à vela, que quando o vento sopra, ele nos leva na direção que Ele quer, Ele nos leva à direção que Ele bem deseja. O Espírito Santo, Ele nos ensina, Ele é o mestre interior da nossa vida, Ele nos orienta nas decisões que precisamos tomar, Ele nos orienta quando nós ajoelhamos e oramos a Deus, Senhor, o que eu faço diante dessa situação? É esse Espírito Santo que, como o vento, ele vai tocando o barquinho da nossa vida e vai levando o nosso barquinho, batendo o seu vento nas nossas velas e levando exatamente para a direção que Ele deseja para o nosso coração. O que eu quero trazer essa mensagem nesta noite ao seu coração, primeiro, o Espírito Santo teve um propósito na Trindade, de trazer consolo e conforto à igreja. O Espírito Santo, na vida da igreja, ele tem um destino da espiritualidade. Ele é o nosso consolador. Quando você ora, o Espírito Santo ouve a sua oração. Quando você ora, Ele está presente no nosso culto, Ele está conosco aqui. Os seus anjos estão nesse lugar, nós não podemos ver, mas cremos pela fé. A presença do próprio Deus está no nosso meio. E é por isso que estamos reunidos em comunidade. O mundo lá fora não entende isso, mas nossos olhos caiu as escamas e hoje nós podemos ver a sua graça. E também o Espírito Santo, ele tem um propósito de destino, é Ele que direciona e orienta a nossa caminhada. O que eu quero com essa palavra no seu coração é, primeiro, dizer a você que você não está sozinho, Ele é o nosso consolador, amém, irmãos? Você pode orar, Ele ouve a sua oração, Ele que tem o dom da cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma. A sua casa, a sua família, os seus filhos podem ser tocados por esse Espírito. O pior do homem, o talvez nesta noite caído numa sarjeta, debaixo de uma marquise, pensando que para ele acabou, se o vento sopra, aquele homem levanta, aquele homem restaura, aquele osso seco é transformado, sabe por quê? Porque a graça de Deus, ela é maravilhosa, irmãos. E nós só estamos aqui como igreja, e só fazemos esse culto, porque é o Espírito Santo que nos dá permissão de fazer. Porque é Ele que nos capacita, capacita o louvor, capacita o coro, capacita quem está lá na mídia, capacita quem toca o instrumento, quem prega, e é por isso que tudo isso faz sentido, é por isso que tudo isso dá resultado. Nós saímos daqui revigorando, animados, sabendo que segunda-feira vai ser difícil, segunda-feira vamos ter problemas a encarar, mas olha, a mensagem é o seguinte: o Espírito Santo está com você, o Espírito Santo sopra o seu vento, o Espírito Santo não te deixa sozinho, o Espírito Santo traz resposta de oração para a sua vida, e aí nós saímos daqui para encarar leões amanhã, gigantes amanhã,
mas sabendo que o Espírito Santo está conosco, porque é um Deus presente, que não te abandona e não te deixa. E eu quero fechar essa palavra breve com uma ilustração. Escute, 3 jovens foram desafiados por um pastor. E o pastor disse a eles, aliás, eles perguntaram ao pastor: pastor, como é que é ser cheio do Espírito Santo? E o pastor então desafiou eles e disse o seguinte: pegue uma peneira, vai até o rio, e vocês vão ter que encher essa peneira de água. Aqueles meninos não entenderam muito bem o que ele queria dizer. Como pode uma peneira ficar cheia de água? Mas os meninos foram até o rio. Chegando no rio, depois de algumas horas tentando encher a peneira, eles colocavam água na peneira e a água não permanecia. 2 desistiram, foram embora. Mas o último continuou lá tentando quebrar a cabeça e descobrir como esse desafio seria possível. E o pastor, depois de algumas horas, chega na beira do rio, não vê mais os 2 meninos, mas apenas um. E aquele menino indignado: pastor, eu não consegui realizar essa façanha de encher essa peneira. Isso é possível? Eu creio que não é possível. E o pastor, com uma simplicidade tremenda, disse a ele: para encher essa peneira só existe um jeito. Você precisa mergulhar essa peneira no rio. A peneira precisa estar imersa no rio. Enquanto, irmãos, a nossa vida não estiver mergulhada no Espírito Santo de Deus, nós não veremos a sua glória. Se nós queremos nos encher do Espírito, precisamos mergulhar nas águas do Espírito. Nós precisamos nos encher do poder do Espírito Santo, mas na simplicidade, não no show, não no evento, mas lá na sua casa, lá com seu filho, com as lutas do dia a dia, com as contas para pagar, com a doença, com a enfermidade que nós temos que lutar todos os dias. E você olhar para isso, e como essa experiência maravilhosa que é ver a peneira cheia, você só vai conseguir se você mergulhar a peneira nessa água. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos mergulhar nas águas do Espírito, na oração, na leitura da Bíblia, na amizade, no comunhão, no partir do pão, estarmos juntos até que Ele venha nos buscar. Até que o dia fecharmos os nossos olhos, estaremos com o Senhor. Até o dia em que o seu Espírito nos chame, quando o fôlego de vida sair de dentro desse corpo e nós chegarmos diante do Senhor e poder dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas enquanto esse dia não chega, se encha do Espírito Santo de Deus, ore a Deus, clame ao Senhor, peça milagres, porque esse vento nós não podemos ver. Aliás, não podemos tocar, não podemos ver a Deus, mas nós podemos ver os seus milagres, podemos ver a sua graça, podemos ver o seu mover no meio de nós. Que Deus te abençoe nessa noite, meu irmão. Que Deus dê a você paz, tranquilidade, confiança, e que você possa saber que você não está sozinho. E por mais que você não consiga ver a Deus, olhe para os ventos, olhe para o mover das coisas, olhe para aquilo que está à sua volta, que com certeza, se você olhar direitinho, você vai ver milagres de Deus na sua vida. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, nessa noite nós louvamos o Teu nome. Te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como manifestar da Tua presença como Espírito Santo, a pomba, o fogo, o vinho, ó Deus, nessa noite o vento, que possamos na manhã, na semana de trabalho, possamos buscar mais a Tua presença, buscar mais estar junto contigo na oração, na leitura bíblica, na comunhão, no jejum, ó Deus, na santidade, que possamos sentir o refrigério que somente o Seu Espírito dá, e que possamos ver ao nosso lado os milagres acontecendo. Pai, nós Te louvamos pela dimensão humana da salvação do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós Te louvamos, ó Deus, pela dimensão espiritual, que nos dá, ó Deus, poder para fazer a Tua obra. E nós Te agradecemos, ó Deus, pela direção, porque o Teu vento soprando nos leva para fazer somente a Tua vontade. Abençoe a vida da Tua igreja nesta noite, aqueles que nos acompanham pela internet, que talvez estejam sem rumo, sem direção, sem paz, que nessa noite o Teu Espírito venha soprar e eles possam confiar na poderosa mão do Senhor. Guarda a nossa vida, nos dê uma semana de paz, uma semana de alegria. Continue a falar ao nosso coração e que a Tua vontade, ó Deus, boa, perfeita e agradável,
repouso sobre nós. Abençoe os nossos amigos visitantes, que eles sejam agraciados com a tua presença. Guarda a sua ida, a sua vinda. Guarda, Deus, o seu dia, e que eles possam sentir sede de cada vez mais ter o encontro com o Senhor. Que o seu vento venha soprar sobre a nossa vida. É o que eu oro, no nome de Jesus. Amém.